9 meses depois de um crime brutal contra Isabelle de Freitas, 3 aninhos, em Indaial, a mãe e o padrasto enfrentam o tribunal do júri. Você lembra desse caso? Talvez você nem lembre, né? Talvez você nem lembre. Vamos fazer o seguinte, ao vivo, direto da cidade, nós conversamos com Pedro Mariano. Ele acompanha todos os detalhes desse julgamento. Relembra essa história, Pedro, e conta pra gente como é que tá esse julgamento. Boa tarde. Boa tarde, Juno. Boa tarde para você que acompanha o Tribuna do Povo na cidade de Joinville e em toda a região norte do estado de Santa Catarina. Olha, esse julgamento foi retomado agora há pouco, por volta da 1h30 da tarde. Como é que vai funcionar, então, a dinâmica nesta segunda parte? Os réus serão ouvidos, réus que estão presos, né? Eles estão presos na unidade prisional do Complexo Penitenciário, então, do Vale do Itajaí, que fica no bairro Caianduba, no município de Itajaí. Eles foram trazidos até aqui o fórum da comarca de Indaial, aqui no Vale do Itajaí. Eles estão presentes e acompanhando a todo momento o julgamento. Então, nesta segunda parte, os réus serão interrogados pelos jurados, pela juíza, pelo promotor de acusação e também pelos advogados de defesa. Depois, o Ministério Público, né, que ofereceu essa denúncia à Justiça, vai ter 2h30, então, para defender a tese de acusação. Depois, os advogados de defesa vão ter 2h30, ou seja, eles vão dividir cerca de 1h15 para cada advogado de defesa expor, né, então, as estratégias e as linhas de defesas. Depois, se o Ministério Público quiser fazer uma réplica, o Ministério Público vai ter cerca de 2 horas, então, nessa réplica, e logo em seguida, os advogados de defesa vão dividir 2 horas, ou seja, 1 hora para cada um, para a tréplica. Mas essa audiência começou por volta das 9h15 da manhã desta terça. Houve uma grande comoção na manhã de hoje, muitos familiares presentes, inclusive nós conversamos, né, com alguns desses familiares, a Luciana Kowalski, que é tia da Isabelle, de 3 anos, e também a dona Helena, que é a avó da pequena Isabelle. A gente vai acompanhar agora um pouco do que elas disseram. Quando ela era pequenininha, bebezinho assim, eles iam bastante na minha casa, mas depois que ela conheceu esse Marcelo pela internet, aí ela se afastou totalmente. Aí a gente viu só mais uma vez a Isa, aí em dezembro a gente queria ver ela, só que eles disseram que não, porque ela tinha pego uma queimação solar, mas não era, o Marcelo tinha jogado, parece, água quente e queimado essa menina. Eles não queriam que ninguém visse ela. Mas, senão a gente tinha uma relação boa, né, enquanto ela estava com meu irmão, mas depois disso não. Dela se afastou totalmente. Olha, eu espero que seja feita a justiça, de fato, né, que tem que ser feito. Assim, eu acho assim, que a juíza tem que olhar tudo que eles fizeram, porque foi muita maldade, muita crueldade. Assim, eles estão defendendo a Daniela agora, dizendo que ela é inocente, mas de inocente não tem nada, porque a gente vê pelos vídeos, tudo mostra, né? Então eu espero justiça, a gente quer justiça por isso. Pois é, Júnior, esse é o sentimento da família, né? Um sentimento por justiça. Cerca de 50 pessoas acompanham este julgamento desde as primeiras horas desta terça-feira. Boa parte da família da paterna, né? No caso do lado do pai da criança. Os trabalhos estão sendo conduzidos, então, pela juíza Leila Mara da Silva, da Vara Criminal aqui de Indaial, um representante do Ministério Público, 7 jurados, 3 advogados da defesa da ré e um advogado do réu. Só para a gente fazer um breve resumo do que aconteceu, na primeira parte as testemunhas foram ouvidas. A princípio, 10 pessoas tinham sido convocadas, porém 4 acabaram sendo dispensadas, então, pelos advogados de defesa, 2 não compareceram e foram dispensadas, então, pela juíza, e efetivamente 4 prestaram depoimento aqui no Fórum da Comarca de Indaial. O primeiro a depor foi o delegado de Polícia Civil, o Felipe Martins, que conduziu toda a investigação, inclusive concluiu o inquérito policial. O segundo a depor foi o delegado também da Polícia Civil, Antônio Godoy, responsável por toda a perícia dentro da casa do casal. Inclusive ele trouxe detalhes tristes e, enfim, que o casal, principalmente o réu, utilizava uma barra que tem 7 metros de comprimento e 4 de diâmetros para bater nas crianças. A terceira a depor foi uma enfermeira, que era coordenadora de uma unidade básica de saúde, que fazia cobertura
na residência desse casal. Ela, inclusive, fez um comunicado oficial no dia 31 de julho do ano passado ao Conselho Tutelar, após uma das agentes comunitárias, então, da equipe ali daquela OBS, comunicar, então, o fato das agressões. Por último, uma vizinha, essa depois por videochamada, prestou depoimento por videochamada e ela descreveu uma relação extremamente conturbada entre o casal e que acabava refletindo no comportamento desta criança. O casal está sendo submetido, então, ao conselho e deve responder por homicídio qualificado. Entre as qualificadoras, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime. Esse caso foi revelado, e aí só relembrando a história para a audiência do Tribuna do Povo de Joinville, esse caso foi revelado no dia 6 de março, após o corpo da menina ser encontrado dentro de uma mala, abandonado às margens da BR-470, numa mata fechada ali. De acordo com as informações que constam neste processo, o crime teria ocorrido por volta das 11 da manhã do dia 4 de março deste ano. O casal, então, teria matado Isabelle de Freitas, de apenas 3 anos, né? De acordo com a denúncia, esse casal teria espancado a menina até a morte. E pasmem, o motivo porque a menina teria se recusado a almoçar e ameaçado a chorar. Esse foi o motivo que o casal decidiu espancar a menina. Segundo informações ainda do Ministério Público, dos autos, então, desse processo, as agressões, né, foram feitas, a maioria, na cabeça. Por isso que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, segundo aí o laudo pericial. Esse casal foi preso cerca de 2 dias depois do crime, porque o réu acabou confessando à Polícia Civil o que tinha feito. Inclusive, ele ajudou a desenterrar o corpo da criança nessa área, então, de mata fechada, às margens da BR-470. A gente vai seguir acompanhando aqui durante todo o dia de hoje, porque a expectativa é de que a sentença só saia lá para as 8, 9 horas da noite. A gente vai seguir aqui acompanhando e qualquer outra informação a gente vai trazer aqui na nossa programação, inclusive no Cidade Alerta, às 6 da tarde. Júnior. Valeu, Pedro. Obrigado pelas suas informações. Crime bárbaro, né, que aconteceu contra um anjinho de apenas 3 anos de idade. E como o Pedro ouviu familiares, ouviu amigos e parentes ali, eles só querem a justiça. Só querem a justiça. Que a justiça seja, de fato, feita. E que eles paguem por esse crime bárbaro. 3 aninhos. 3 aninhos. Traumatismo crânioencefálico e morreu por espancamento. Além do corpinho ser enterrado em uma área de mata próximo a 470. É muita brutalidade, é muita maldade no coração. Por isso que amanhã a gente quer voltar aqui para a Tribuna do Povo e falar de que aconteceu uma sentença muito dura, uma pena muito dura para cima de quem cometeu esse crime.